Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente é porque você está querendo saber mais sobre como criar uma identidade visual. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como que eu criei a identidade visual da minha tabacaria e eu vou mostrando passo a passo de como que eu fui criar desde o começo da ideia até a conclusão do projeto. Então é isso, fica aí com o vídeo. Diferente do nome, a identidade visual foi algo bem complicado de se fazer. Para quem não sabe o que é identidade visual, basicamente a identidade visual é como você mostra a sua marca. Então é o seu logo, sua capa, é o que você usa para fazer suas publicidades, são as cores que você vai utilizar para representar o seu negócio. Então isso é identidade visual, claro que resumidamente, tá? E essa parte realmente foi muito complicada, porque eu quis fazer um negócio bem trabalhado. A grande vantagem é que eu já tinha algumas referências na minha cabeça, já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. No primeiro dia que eu fui tentar fazer o logo, eu saí totalmente fora daquilo que era a proposta do nome, que era algo na pegada medieval, na pegada antiga. Eu confesso para vocês que eu tava um pouco sem cabeça, na verdade, no primeiro dia, para pensar em como que eu ia fazer o logo. Eu tava ansioso e comecei a tentar fazer várias coisas e comecei a ficar frustrado, porque eu mesmo não tava curtindo como tava ficando. Mas durante o dia inteiro, eu falei, mano, eu preciso pelo menos fazer isso aqui. E fiz o primeiro logo, que foi esse daqui que vocês vão ver. Então esse foi o primeiro logo que eu fiz para montar minha tabacaria. Vocês podem ver que não foi nada profissional, foi bem amador, muito podre, parece até que eu fiz no Paint isso daí. Que eu montei num site gratuito de logos, onde você pode montar lá com algumas peças que eles têm, você vai encaixando letras e saiu isso daí. Mas, por incrível que pareça, teve alguma coisinha aí que eu ainda aproveitei e eu vou mostrar pra vocês lá pra frente. Mas no dia, como eu tava, querendo finalizar aquilo logo, eu terminei de fazer e enviei pra alguns amigos pra eles me darem a opinião deles, só pra confirmar aquilo que eu já sabia. E eu ainda tenho um áudio de um amigo meu, que é o Bomba, eu vou mostrar pra vocês o que ele disse. Eu acho que como o nome é Taberna, isso remete a um rolê mais antigo, medieval talvez, eu diria, que seria interessante pensar em algo também mais nesse naipe. Cara, como eu vou dizer? Ficou tipo como se fosse tipo uma lanchonete, tá ligado? Como se fosse um rolê simples, sabe? Veja bem, não estou dizendo que é ruim. Pode crer, Bomba, você falou aí, mano, eu concordo totalmente. E agradeço aí pelo cuidado com as palavras, mano. Mas ficou ruim mesmo. Resumindo, não ficou bom. Então vocês podem ver aí que o resultado não foi legal, ninguém curtiu, mandei para várias pessoas. E isso é muito importante na hora de você desenvolver um negócio, na hora de você montar sua identidade visual, é você compartilhar com as pessoas o que você produziu para você também saber a opinião de outras pessoas, entendeu? Dicas, receber dicas, conselhos e tal, do que você pode melhorar. Então isso é essencial para o seu negócio. Então depois de eu ver que não ficou bom, eu desisti de fazer mais alguma coisa naquele dia e acordei no dia seguinte disposto a fazer algo legal. E foi assim que eu comecei. Como o nome do lugar era Taberna, nós tínhamos que manter a ideia de fazer algo medieval, algo de antiguidade. Tinha que ter isso no logo, até porque não faria sentido fazer o nome de taberna e ser uma coisa totalmente aleatória. Então eu fui para a pegada medieval primeiramente. Então comecei a pesquisar coisas medievais e tudo mais e tentei buscar algo que eu poderia utilizar. Então eu vi bastantes referências aqui. Então até eu pesquisar sobre bandeiras medievais. E aqui eu achei algo muito interessante que eu poderia usar. Então as bandeiras medievais são nesse estilinho aqui, existem vários estilos, a que eu peguei foi mais ou menos nesse esquema aqui, e eu decidi usar a bandeira como fundo do meu logo, onde ia ficar estampado o meu logo. O segundo passo era pegar algo que fosse parecido com a questão da fumaça do narguilé. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, que é misturando essa ideia de medieval com fumaça, foi a questão da mitologia das bruxas e dos bruxos. Então eu fui querer pegar algo mais ou menos naquela pegada. Veio a ideia de ter o nome dos meus drinks, tudo com o nome de poções. E além disso, eu vou utilizar uma letra também medieval para fazer o meu logo. Depois dessa vergonha desse logo aqui, nós fomos para a bandeira que eu falei para vocês. Então eu peguei a bandeira na pegada medieval e coloquei algumas camadas nela para dar essa ideia de algo mais rústico. Vocês podem ver que a bandeira, ela tá bastante com fragmentinhos, com sujeirinhas, que lembra aquela coisa de papel antigo. E depois, como eu falei, eu iria usar uma letra medieval. Então eu peguei essa letra aqui, pesquisei em alguns sites de fontes e achei essa fonte que eu achei bem interessante para poder fazer a letra medieval. Vocês podem estar percebendo que está faltando alguma coisa aí, que é o T. O T de taberna. Mas eu já vou mostrar para vocês o porquê.
Mas ao mesmo tempo que eu queria fazer algo com a pegada medieval, eu queria fazer algo mais hypado, mais moderno. Então eu comecei a pesquisar sobre copos de drink. Fui pesquisando vários tipos de copo para achar algo interessante. E onde que eu achei o copo mais interessante? Foi justamente no site que eu falei para vocês de logo. E isso é uma dica muito importante que eu já vou aproveitar para dar para vocês, porque praticamente todo o meu logo ele foi feito no Photoshop. Por quê? Porque no Photoshop a gente consegue fazer certos níveis de detalhes que em outros programas a gente não consegue. Eu fiz no Photoshop porque eu já tenho uma experiência maior com ele. Eu já trabalho com Photoshop há mais de 7 anos. Então com isso eu me senti seguro para fazer o meu logo dentro dele. Fui pegando referência de vários sites, inclusive a referência do copo foi desse site de logos, que foi quando eu fiz o meu primeiro logo lá que eu mostrei podrão. Falei, putz, aquele copo ali é muito interessante, vou utilizar ele. Se você pesquisar aqui na internet, você vai encontrar vários sites. Então o site que eu utilizei para pegar essa referência do copo foi esse site aqui, chamado Design Evo. É o nome. E aqui, se você entrar dentro do site, você vai ver que tem várias e várias opções já pré-prontas. Você só altera seu nome ali, coloca o slogan ou nem deixa com o slogan e utiliza. E aí você tem categorias aqui. No meu caso, o que eu fiz? Eu vim aqui e pesquisei drink, por exemplo. E aí foi aparecendo vários tipos de copos, de logos que eu poderia usar. Bar, por exemplo. Aqui tem várias opções tal de bar. E aí o que eu fiz? Eu cliquei num desses logos, saltei aqui o início dele e tal. Ele abre o criador deles, né? Onde você vai editar essa parada toda. É totalmente gratuito, então você pode vir aqui modificar. E aí o que eu fiz? Você pode deletar parte por parte, aproveitar o que você quer. Vim ícone aqui e pesquisei drink, né, para ver se eu achava algum copo relacionado a drink. E aí eu fui achando esses copos assim, ó, esses copos assim. E aí eu selecionei um desses copos, não tô lembrado qual que eu selecionei agora, porque eu não tô achando aqui, mas foi um copo mais ou menos nesse estilo e utilizei ele como referência. É agora que eu vou mostrar pra vocês onde que parou o T. O T parou dentro do copo. O que eu fiz? Eu peguei o copo e dentro dele eu fui moldando esse T que era medieval. Então o T ficou como a tampa do copo e a parte mais subindo ficou como se fosse o canudo. Este canudo depois eu modifiquei ele muitas vezes, porque falaram pra mim que tava parecendo um copo de chimarrão, então eu tive que modificar ele. E aí depois eu uni tudo, coloquei lá taberna, com copo, com o resto do nome escrito lá de fora, e drinks e tabaco, que eu aproveitei daquele primeiro look que eu fiz podrão. Você sempre consegue aproveitar alguma coisa. Tudo que você vai criando aos poucos, você vai conseguindo depois unir. A minha ideia começou com uma coisa e foi sendo modificada várias vezes, e você vai reaproveitando alguns pedaços. Então, depois disso, foi só colocar ali dentro da bandeira e pronto. A minha identidade visual, o meu logo estava pronto. Aqui já nessa foto já dá pra ver a modificação no canudo, que eu tirei aquele negocinho ali e ficou desse jeito. E também tirei uma outra coisa que acho que tinha no primeiro copo, aqui não tá mostrando, mas tinha uma outra coisinha aqui no copo que aparece no vídeo ainda da introdução lá da página. Então essa é a minha arte final e foi assim que eu montei a minha identidade visual. Vocês podem ver que é um processo demorado, realmente demora sim para você fazer sua identidade visual, porém é algo que é muito importante, porque é a aparência do seu negócio, é o jeito que você vai demonstrar para as outras pessoas sobre o seu negócio. Então sempre muito importante ter muito cuidado com isso daí, ter paciência, que é o mais importante. Não adianta fazer as coisas correndo, que não vai dar certo. Faça as coisas com paciência e com calma, que vai dar tudo certo no final.